favoritismo é do City, hein? Cara, é difícil Já cravar, tá alto, mas eu até... podia estar um pouquinho O maior Forest só do também não City. vem bem, né? O Forest tá em 25 declínio, jogos né? sem vencer. Bom, a gente sai do futebol brasileiro e vai para o futebol inglês. Tem Premier League, tem duelo ali por vaga na Liga dos Campeões, né? Nottingham Forest e Manchester City. Vamos colocar na tela as informações desse confronto. Sábado, 9h30, ali já abrindo o sabadão. Lá no City Ground, que é a casa do Forest, não do City. Tá? Pois é, né? Jogo pela Perfeito. 29ª rodada do Campeonato Inglês, Matheus Montenegro. Pois é, quem diria, Fábio, mano, que nós na 29ª, né? 29ª rodada do Campeonato Inglês teríamos o Nottingham Forest à frente do Manchester City, né? Duelo de terceiro e quarto colocado, uma briga direta ali em vaga na UEFA Champions League da temporada que vem. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí em algumas estatísticas, né? Algumas informações. Então a classificação, primeiramente, como eu já adiantei, um é terceiro, o outro é quarto, apenas um pontinho separa as equipes. Uma vitória para o City aqui é primordial para ir para terceiro lugar, inclusive, e meio que se consolidar ali no topo da tabela, né? E garantir essa vaga na Champions League seria realmente aí algo assustador não ver o Manchester City na próxima Champions League. Coisa que nessa temporada ele já está fora, né? Isso. Caiu nos playoffs, diga-se de passagem. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo time da casa, o Forest, que na rodada passada só ficou no empate em casa contra o Ipswich, né? Mas time passou nos pênaltis, Da né? zona, time da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, mas era a Copa da Inglaterra, né? E conseguiu avançar nas penalidades, time ali um pouco modificado também. Ficou no 0-0 com o Arsenal, né? Pelo Campeonato Inglês. Aí perdeu do Newcastle por 4-3. 2-1 derrota também para o Fulham. É um time que não vem tão bem nessa sequência 5 recente, jogos sem vencer. E avançou pelo Exeter City também, Pênalti, na FA né? Cup, foi pênalti também, tá? Então, realmente, caiu um pouquinho de produção aí As o Nottingham bombas Forest. marcam batendo com frequência, né? Batendo 4 4 dos de últimos 5. 5. Não, o ataque segue funcionando, né? O ataque segue funcionando aí do Nottingham Forest. Antes disso, havia metido 7-0. Curioso, o Nottingham Forest ele vivia um momento absurdo até aqui, até esse momento contra o Southampton. Eram 12 jogos sem perder. Aí ele tomou 5-0 do Bournemouth em casa, meteu 7 no Brighton e depois disso já engata aí 5 jogos seguidos sem perder, mais o ataque funcionando bem aí do Nottingham Forest. Vai enfrentar o Manchester City, Fábio, meu irmão, que é aquela coisa que não passa tanta confiança, né? Venceu o Plymouth 3-1, sofreu o gol do Plymouth, né? Aí antes disso havia vencido o Tottenham por 1-0, mas perdeu para o Liverpool por 2-0, eliminado da Champions League contra o Real Madrid. O que é que a gente destaca do Manchester City? Um ataque que segue funcionando muito bem, mesmo nessa fase não tão boa aí que a gente esperava. O ataque funciona, mas a defesa deixa muito a desejar, né? Praticamente todos os jogos do Manchester City aí, ele acaba sofrendo gol. Num recorte recente, ele só não sofreu do Tottenham e do Newcastle. Antes disso, é uma sequência absurda aí, sofrendo gol em praticamente todas as partidas do Manchester City. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhadinha nas odds para esse confronto. O favoritismo é do City, hein? Cara, é difícil Já cravar, tá alto, mas eu até... podia estar um pouquinho O maior Forest só do também não City. vem bem, né? O Forest tá em 25 declínio, jogos né? sem vencer. Eu acho que tinha que estar um pouquinho mais nivelado, tá? Mas assim, eu considero o City favorito, Eu de também fato, acho, para acho esse que- jogo. Mas difícil cravar resultado final, tá, velho? Porque o Nottingham Forest é uma equipezinha sólida ao longo da temporada, velho. Ele vive esse momento ruim agora, nesse recorte recente. Mas ao longo da temporada ela se mostrou uma equipezinha muito sólida, difícil de ser batida, né? Venceu o Liverpool em Anfield lá no início do campeonato, inclusive. Ou seja, por que eu quis trazer essa informação? É uma equipe que vem bem desde o início da Premier League, tá? Desde o início ela tá ali brigando no topo, querendo surpreender nessa edição do campeonato inglês. Então eu fujo de resultado final, velho. Difícil realmente cravar qualquer coisa aqui. E o ambas marcas, Fábio, a gente tem pagando 1,55. Aqui eu gosto muito. A gente tem de um lado um Nottingham Forest que não vive um momento muito bom, mas que vem deixando seus gols. O ambas marcas bateu em 4 dos últimos 5. E antes disso foi um 7-0 que ele meteu. Isso. E do outro lado tem o Manchester City, cujo ataque funciona bem, mas a defesa não passa confiança nenhuma. O City levou gol do Plymouth aí na última fase da FA Cup. Então, velho, ambas marcam pra mim, pedida maravilhosa, a mais segura para esse confronto. Muito bem, então sugestão de aposta aí, ambas marcam em Forest e Manchester City, né? Terceiro contra quarto colocado do campeonato inglês.